Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33, vai dizer assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, todos encontraram? Amém? Pessoal que está aqui, vou ter uma base, se encontraram lá no momento que vocês encontrarem aqui, viu? Então pronto, encontraram aqui, então o pessoal já deve ter encontrado lá também. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve. Se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim ao chegar, quando vires no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Jerusalém está em festa. Por incrível que pareça, existe uma festa sendo comemorada em Jerusalém. Enquanto Jesus é crucificado, Jerusalém festeja a festa, o qual era mais compartilhada entre os judeus, que era a festa da Páscoa. Enquanto Jesus está sendo crucificado, existe uma festa em Jerusalém. Jesus é crucificado, ele é condenado pela manhã. Durante a noite ele carrega o madeiro sobre as suas costas, ali sobre a Via Cruz, atravessa toda a cidade, sai do muro da cidade, leva a sua cruz para o Monte Calvário ou para o Monte Caveira, e ele é crucificado ali, entre dois homens. Jesus está no meio, entre dois condenados, homens que na terra praticaram coisas que não foram boas. A Bíblia diz que ele vai ser crucificado ao lado de dois homens condenados, no meio de dois homens que eram ladrões. Porém, em Jesus ter sido crucificado no meio dos dois ladrões, isso não foi um acaso, não. Ele foi crucificado no meio de dois ladrões, porque foi isso que ele veio fazer. Jesus está no meio, e existe um ladrão à direita, existe um ladrão à esquerda. Não porque ele era mais pecador do que os outros, não nesse sentido, mas a Bíblia diz que ele carregou sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados. Então Jesus, existia todo o pecado do mundo sobre as suas costas, porém ele nunca havia cometido pecado. No meio dos dois ladrões, ele era o mais limpo, porém era aquele que carregava o maior número de pecados, todo o pecado de todo este mundo, inclusive o pecado de um que haveria de se arrepender. Então Jesus está no meio de dois ladrões, e ele está carregando sobre si o pecado de toda a humanidade. E por que Jesus
Ele está na cruz e Ele está no centro. Ora, porque foi isso que Ele veio fazer. Ele veio dividir o mundo. Escute, a humanidade ela não está dividida entre direita e esquerda. O mundo não está dividido em conservadores e esquerdistas. Não, o mundo está dividido exatamente como ali no Gólgota estava dividido. Os dois homens pecadores, dois condenados da mesma forma, porém ali estava dividido assim como o mundo está dividido, entre aqueles que estão condenados e aceitam a Jesus como o único suficiente Salvador, ou aqueles que estão condenados e vão morrer, mesmo sendo no último momento da sua vida, vai estar condenado, não vai se arrepender. Ele veio dividir a história, Ele veio dividir a nossa vida. Por isso que Ele está no meio, Ele está dividindo. Nós vemos ali o Criador do mundo, o Criador do universo. A Bíblia diz que nada do que tudo foi criado por intermédio dele, e nada poderia ser criado sem ele. Então nós estamos vendo o Criador de todas as coisas agora crucificado no madeiro, sendo morto no madeiro, e ele estava no centro. Isso é um emblema, isso é uma representação emblemática para toda a humanidade. Ele veio fazer isso. Todos nós estamos condenados, porém existe aqueles que vão recebê-lo como único e suficiente Salvador, mas vão aqueles que seja até no último momento da sua vida, ele não vai se arrepender dos pecados, não vai reconhecer o seu pecado. E ele foi para a cruz, mas a Bíblia diz que ele não foi para a cruz por obrigação, não, ele foi para a cruz por amor. Por amor a quem? Por amor a mim, por amor a você, por amor a todas as criaturas e por todos os pecadores da terra. Jesus, ele vai ser crucificado por amor. E veja o seguinte: a cruz de Cristo no centro representa o amor que ele tem por toda a humanidade, representa que ele veio morrer por todos aqueles que estão condenados. Mas à sua esquerda existe um ladrão. Vamos lá, versículo 39, que vai dizer assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Existe um ladrão à esquerda, que seja no último momento da sua vida, Deus nos dá a oportunidade do arrependimento. Ele está do lado do Cristo, do Salvador desse mundo, mas ele rejeitou. Então esse ladrão que está à esquerda, ele representa a rejeição dos homens a Deus. Seja no último momento da sua vida, ele rejeita Jesus, ele rejeita Cristo. Esse homem representa aqueles que, mesmo tendo ouvido, mesmo estando vendo, eles vão rejeitar a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo, e talvez seja a sua situação. Talvez você um dia já esteve em uma igreja e ouviu a palavra de Deus. Talvez você seja alguém que um dia já esteve sentado na igreja, ou você seja alguém que vê todos os dias a mão de Deus sobre você, ou você vê todos os dias a ação de Deus sobre a sua vida, ou um dia você precisou, você clamou a Deus e Deus agiu de misericórdia, te deu um livramento, e você falou assim: meu Deus, aqui só foi Deus. Você reconhece que foi Deus que livrou você. Então você viu e tem ouvido sobre Deus até dentro da sua casa, porém você não consegue se arrepender daquilo que tem acontecido. Você não consegue reconhecer que é pecador. Você pensa que
Ou então você age como esse homem. Veja que esse homem ele vai dizer para Jesus assim: olha, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e nos salva também, e me salva também. Esse homem é como várias pessoas que só pensa, às vezes só procura Deus no momento de dificuldade. Você vê que esse homem vai dizer assim: olha, salva a ti e salva a nós também. Ele estava dizendo assim: olha, eu preciso da salvação, mas a salvação que ele estava dizendo que precisava não era a salvação eterna, era a salvação momentânea. No momento em que ele estava precisando, ele não estava dizendo assim: Deus, salva a minha alma, leva o meu espírito para junto de ti. Ele não estava dizendo isso, ele está dizendo assim: olha, tira o meu sofrimento momentâneo, o sofrimento aqui na terra. E às vezes a gente olha para Deus, olha para Jesus exatamente dessa forma, como um mordomo, como um garçom. A gente pensa que ele tem que estar disposto a nos servir no momento em qual nós precisamos. É como esse homem clama a Deus por salvação, mas não pela salvação da nossa vida ou das nossas almas, mas a salvação pelo momento difícil, para livrá-los de uma dor. Na verdade, ele não queria salvação, ele queria se livrar da dor e daquela condenação momentânea. Ele não percebeu que depois dali existia uma condenação maior, a condenação eterna. E quanta gente talvez nesse momento, meu Deus, esteja clamando a Deus por causa do medo que está passando, por causa das coisas que estão sofrendo, por causa do mundo que o mundo está vivendo, e tem dizendo assim: Deus, me livra dessa doença, me livra desse mal. E tem pedido o livramento do mal, dessa doença, às vezes com medo da morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amado: o mal, o livramento, a salvação que você deve pedir a Deus não é só do mal dessa terra, mas você tem que entregar a sua vida a Cristo, porque se caso o mal venha cometer, esse mal terreno venha cometer na tua vida, você vai tranquilo para o céu, você vai sem medo, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Vai entender que essa terra é apenas uma passagem. Vai entender que nós nessa terra somos forasteiros, esse não é o nosso lugar. Olha aqui esse homem, ele não queria se arrepender dos seus pecados, ele só queria que Jesus o livrasse do sofrimento momentâneo, da sua condenação momentânea. Eu quero dizer, meu amado, para você, o mal momentâneo, o mal que nós estamos vivendo hoje, não é um terço, não é nada em relação ao mal eterno, a condenação das nossas almas. Então esse homem representa aqueles que mesmo em meio ali ao sofrimento, mesmo olhando, ouvindo a Jesus e vendo Jesus, não se arrependeu dos seus pecados. Não se arrependeu dos seus pecados. Foi como aquele pessoal da Torre de Babel, queria alcançar o céu, mas queria alcançar o céu da sua maneira, construindo. Vamos construir uma torre que alcance o céu, e assim é o homem. Deus, ele tem a maneira para nós alcançarmos o céu, mas o homem quer construir a sua própria torre, a sua própria escada, a sua própria maneira de alcançar o céu. O homem quer alcançar o céu com a sua própria força, do seu próprio jeito, mas não quer chegar no céu da maneira que Jesus ordena que nós cheguemos. Mas do outro lado, do lado direito, nós temos aqueles que estão condenados, mas que aceitam o sacrifício de Cristo. O interessante é que se você pegar no livro de Mateus, se você pegar o livro de Mateus e for estudar a crucificação de Cristo no livro de Mateus, você vai ver que esse homem à direita também zombava de Jesus. Não era só aquele que zombava,
ele também zombava. Mas a primeira frase que Jesus fala na cruz faz com que esse homem mude toda a sua postura. Ele está lá na cruz, Jesus está na cruz no meio dos dois. Os dois estão zombando. Tem os homens lá embaixo que estão zombando. Os políticos estão zombando. Estão fazendo um carnaval lá embaixo. Estão fazendo um carnaval. Estão colocando, como fizeram lá na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Construíram lá, pegaram, fantasiaram um homem lá, simbolizando Jesus, e o diabo pisando sobre Cristo. É isso que eles estavam fazendo, a mesma coisa, zombando de Jesus, porque Jesus está ali crucificado, e eles pensam que Jesus está derrotado. Mas a vitória de Jesus não estava na sua vida, a vitória de Jesus estava na sua morte e na sua ressurreição. E ele está lá, ó, e lá embaixo estão zombando dele. E lá embaixo estão zombando dele. E em vez de Jesus falar assim, olha, olha, vocês vão pagar esse mal que você está fazendo. Primeira frase que Jesus diz na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não impute esse pecado a eles. Perdoa, Jesus, ele não sabe o que faz. No momento que aquele homem ouviu aquela palavra de Jesus, os dois ouviram. Um rejeitou, o outro entendeu. Esse daí não é como a gente. Esse aí não pode ser como a gente. Esse aí é diferente de nós. E nesse momento ele muda totalmente a sua atitude. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando ele ouviu aquela palavra de Cristo, ele disse: não pode ser igual a gente, esse homem é diferente. É diferente. Então veja, eu quero chamar a atenção para você que é cristão nessa noite. Às vezes você não tem conseguido alcançar aquela pessoa que você tem alcançado. Muda a tua postura, muda o teu jeito de ser, muda o teu jeito de viver, muda a tua maneira de agir. Que da tua palavra não possa sair palavras de vingança, mas que possa sair palavras de amor. Que na tua boca não possa sair palavra de desconfiança, mas que Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, ele está na ignorância. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Para mim é difícil, porque eu sou muito explosivo assim, né? Muito sanguíneo, que nem a psicologia diz. Mas a maneira correta de nós agirmos é desse jeito. Como eu estava conversando com o Odaí essa semana, né? Que a gente foi visitar ele, falando para ele que... O que eu estava falando? Eu mudei, esqueci. Estava falando para ele que às vezes é difícil. A gente é como um pai. A gente ensina, né? A gente vai orientando, vai ensinando. Às vezes o pai comete um errozinho, a gente como pai vai ensinando. Então que a palavra, talvez aquilo que vai sair da tua boca, meu amado, possa mudar a atitude daquelas pessoas que você tem evangelizado, que você tem falado. Agora veja, esse homem ele aceitou, e esse homem ele foi salvo. E eu quero trazer rapidinho aqui alguns pontos sobre o que ele fez para ser salvo. Versículo 40, vamos lá, o que vai dizer no versículo 40? Vai dizer assim, ó: respondeu-lhe, porém o outro respondeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus. Veja, a primeira coisa que ele fez: temer a Deus. Não existe salvação sem o temor a Deus. Não existe salvação sem nós temermos a Deus. Ah, pastor, mas eu temo a Deus, mas temer a Deus é seguir os seus preceitos. Temer a Deus é respeitar os seus caminhos. Temer a Deus é entender o que Ele quer para a nossa vida e prosseguirmos naquilo que Ele quer para a nossa vida. Isso é temer a Deus. Não é ter medo de Deus. Ai meu, eu morro de medo de Deus. Não. Temer a Deus é respeitar a sua palavra. Temer a Deus é respeitar a sua palavra. Segundo, o que ele vai dizer? Versículo 41.
ele vai dizer assim: olha, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que é nosso, nossos atos mereceram, mas este nenhum mal de Deus. Ele reconheceu que ele era pecador. Ele diz: olha, nós estamos recebendo aquilo que nós merecemos. O primeiro ato para a mudança e para a transformação é reconhecer o erro. Enquanto eu não reconheço que eu estou errado, eu não consigo mudar as minhas atitudes. Enquanto eu não reconheço que eu sou pecador, deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Não adianta você ter uma vida moral regrada, bem direitinho, se você não reconhecer que é pecador. Dizer assim: olha, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que preciso de Jesus. A salvação, ela não vem por aquilo que você faz por Cristo, mas vem por aquilo que Ele fez por nós. Não está naquilo que eu vou fazer, está naquilo do que Ele fez por mim. Eu reconheço que Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. E por mais que eu seja uma pessoa bem certinha, por mais que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não adultero, eu preciso declarar que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Eu preciso fechar todas as janelas da minha vida. Todas as janelas morais precisam ser fechadas e abrir uma porta, e essa porta é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. É reconhecimento de pecado, é entender que sou pecador, entender que é pecador. Não existe a janela moral, não existe não existe a janela dos santos, não existe outro caminho, não existe a janela das obras. Todas essas estão fechadas, só existe só existe uma porta. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Outro, é mentira e morte, porque eu sou a verdade e eu sou a vida. Ações se diz que é por ações, que é por obras. Isso aqui é morte e é mentira. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se diz que é outros caminhos, se é pelas obras. Se tem esse caminho, se é caminho que está te levando errado, o GPS está quebrado. Esse GPS vai te levar para o inferno. Não é. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é que é o caminho. Terceiro, ele no 41b, que vai dizer assim: nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os atos mereceram, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus estava sendo crucificado, mas ele reconheceu a inocência de Cristo. Quando ele reconhece a inocência de Cristo, ele está dizendo: ele está morrendo, mas não é pelo que ele fez. Ele está morrendo por alguma coisa, mas não é nada pelo que ele fez. Jesus, ele foi morto, mas não pelos seus erros. Ele foi condenado por desacato a Roma e por blasfêmia a Deus. Mas tudo isso que foi imputado a ele era só mentira e falácia, porque nenhum pecado ele cometeu. Quem cometeu pecado fomos nós. E ele morreu a nossa morte, para que, nem diz um louvor, e morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vocês não conhecem não, né? Isso aqui é no tempo que a minha sogra era do grupo de jovens da igreja dela. Estou falando porque ela não está ouvindo, não está assistindo. Versículo 42. Ele reconhece que Jesus é rei. Ele diz: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece o reinado de Cristo. Ainda no versículo 42, ele vai dizer assim: e acrescentou Jesus: lembra de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece que só Jesus podia salvá-lo, que
que não existia outro caminho para a salvação, que era ele reconhece que tem pecado e reconhece que só Jesus pode salvá-lo. E em terceiro, ainda no versículo 42, ele reconhece que é pecador. Ele reconhece que é pecador. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Judas, ele reconheceu que era pecador, mas Judas, ele não completou o ciclo da salvação. Ele não foi até Cristo como Pedro foi. Ele não esperou Cristo ser solto para estar com o mestre. Esse mestre me perdoa. E que lição nós tiramos disso? Primeiro, que a salvação ela é pela graça. A salvação jamais vai ser por obras. Nós não escolhemos a Deus, Ele que nos escolhe. Nós somos meros ouvintes da sua palavra. O arrependimento chega no coração. Chega no coração daqueles a quem Ele quer alcançar. A salvação é pela graça. De graça. Não é pelas obras. É pela obra dele na cruz do Calvário. Segunda coisa que eu aprendo é que a salvação ela é imediata. A transformação da minha vida, a transformação das minhas atitudes, ela vai ser gradual. Mas assim que eu confesso Jesus, Ele diz assim: olha, já estou te esperando no meu reino. Se você morrer hoje, você vai estar comigo no reino. Teve um senhor uma vez em Fortaleza, pai de um rapaz que congregava com a gente. Ele descobriu um câncer no pâncreas. Ele trabalhava de pedreiro, é um homem forte. Quando ele descobriu, nós fomos lá para orar por ele. Nós chegamos lá, ele estava bem forte ainda. Aí comprou, não sei se a Kelly comprou um saco de pão, lembra, Kelly? Comprou um saco de pão para a gente, uma Coca-Cola de 2 litros, bem geladinha. E a gente foi lá e nós fizemos oração por ele. E eu perguntei para ele assim: o senhor deseja aceitar Jesus como único Senhor e Salvador? Ele disse: não agora. Não agora. Passado um mês, eu fui visitá-lo. Mas agora ele já estava deitado numa cama, num leito, no hospital do câncer. Como é o nome ali? Hospital ali na Porangabuçu, no hospital do câncer, né? É no hospital do HCC, né? Instituto do Câncer. E nós entramos lá e o rapaz disse assim: pastor, meu pai está do lado de cá, no leito tal. E quando eu entrei, estava eu e um outro pastor amigo, Fabiano. O Fabiano ficou do lado de fora e eu entrei. E quando eu entrei, que só podia entrar de uma pessoa. Quando eu entrei, que eu olhei o leito do número que ele tinha dito para mim, se eu não me engano, leito 7, alguma coisa, não me recordo muito bem, que eu sou ruim de cabeça. Quando eu abri, que eu entrei, que eu vi aquele homem magro, eu não reconheci. Aí eu voltei lá para fora e perguntei: Zé, qual que é o leito do teu pai mesmo? E ele falou: o leito tal. E eu fui, quando eu olhei, que eu cheguei perto dele, e ele estava lá, e era eu. Aí eu reconheci, quando ele disse: não, é ele mesmo, que ele está muito magro. Um mês atrás eu tinha visto um homem forte. E ele magro. E eu abri essa Bíblia aqui, que é a minha era. Abri essa Bíblia, li o Salmo 23 para ele: que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele, de olhinho fechado, eu peguei na mão dele, fiz uma oração por ele. Como era o nome dele, cara? Eu não lembro, eu não me recordo o nome dele. E eu fiz uma oração por ele. E quando eu terminei de orar, eu perguntei para ele: o senhor deseja aceitar Jesus como único Senhor e Salvador? E ele balançou assim a cabeça e apertou minha mão. E eu fiz uma oração, orei por ele. E eu tenho uma fé no meu coração que aquilo não foi para se livrar do sofrimento terreno, porque eu acredito que ele sabia que ali não tinha mais jeito. Mas ele no coração sabia, entendeu que depois dali, quando fechar os olhos, quando apagar as luzes, né? Quando a luz se apagar, quando a luz ali se apagasse,
que as cortinas da vida se fechassem, haveria algo a ser enfrentado. E ele entendeu que estar do lado de Cristo era bem melhor. Estar do lado de Jesus era bem melhor. Então a salvação ela é imediata. Eu vi um vídeo também um dia desse na internet. A gente não sabe o que acredita e o que não acredita na internet, né? Mas eu vi, eu achei bonito. Um jovem parece que era mexer com coisa errada, né? E ele estava afastado da igreja. E ele foi baleado. E uma senhora foi, se ajoelhou e orou por ele. E ele ainda sem vida. E ela perguntou se ele queria aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Ele disse: eu quero. Ali, né, nos últimos fôlegos, ela fez uma oração por ele. Eu vi uma senhora esses dias orando pelo pai. O pai já ali no final da vida, e ela na cama, e ele faz uma oração por ela. Ela faz uma oração por ele, diz: papai, você quer aceitar Jesus? E ele disse: eu quero. Você escuta ele falando: eu quero. E ali ele aceita Jesus. Salvação imediata. Quantas pessoas estão igual esse ladrão da cruz? O seu último fôlego é confessar Jesus como único e suficiente Salvador. E terceiro, aquele homem, ele tinha um desejo no seu coração. E o maior desejo ele alcançou naquele momento. Foi quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele falou assim: Senhor, quando o Senhor chegar lá em cima, eu quero estar do teu lado. E Jesus entendeu e disse assim: hoje mesmo estarás comigo, vai estar do meu lado, no paraíso. O maior erro, uma vez eu ouvi o pastor Carlos Queiroz falando uma coisa, num congresso de missões que eu fui. O pastor Carlos Queiroz falou uma coisa que eu acho, nunca esqueci disso. Ele falou o seguinte: o maior erro dos crentes, o maior erro do crente é achar que o céu é um lugar, que o paraíso é um lugar. Não é. O paraíso não é um lugar, o paraíso é estar do lado de Jesus. E ele diz o seguinte: o céu só é céu porque Jesus está lá. Ele diz: mas se Jesus estiver no inferno, o lugar mais quente e o melhor lugar para se estar é aonde? É do lado dele. Então o céu só vai ser céu, só vai ser paraíso por causa da presença de Jesus. Você tem que dizer: Senhor, eu quero ir para o céu. Não, Senhor, eu quero estar do teu lado, eu quero estar no teu reino. É do teu lado, Jesus, que eu quero estar, indiferente onde seja, né? Tem crente que diz: eu quero estar porque vai ser rua de ouro, mar de cristal, né? Não, eu não quero lá mar de ouro, mar de cristal. Eu quero estar do lado de Jesus. Eu quero estar onde ele estiver. Está do lado dele, o lugar mais quente se torna o lugar mais frio. Está do lado dele, pode ser no meio do barco, e o barco está lá balançando para um lado, e o barco está balançando para o outro. Mas se você estiver do lado dele, você vai estar no melhor lugar, no lugar mais calmo que você pode estar. Você pode estar no meio da guerra, mas Jesus está dormindo ali, vai lá e dorme do lado dele, que vai ser o lugar mais tranquilo. Ao lado de Cristo, não importa onde nós estivermos, mas sempre do lado dele vai ser o melhor lugar para estar. E Pedro disse isso. Pedro, ele não diz assim: Senhor, para onde nós iremos? Ele diz assim: Pedro, Senhor, a quem nós iremos? Ele reconhece que o lugar para ele ir não é um lugar físico, mas é onde ele está. Ele diz: Senhor, a quem nós iremos? Não é para onde nós iremos, mas quem nós iremos? A quem? Nós não temos a quem seguir se não for o Senhor. Não tem lugar para ficar se não for ao teu lado. Não é aonde nós iremos, mas a quem nós iremos. Se só tu tens a palavra de vida eterna, oh, glória. Estar do lado dele é o melhor lugar para estar. O lugar mais quente se torna um lugar mais frio. O lugar mais seco e árido se torna mananciais de águas vivas. Porque ele é a água, ele é o rio. É ele, só ele e mais ninguém. Amém? Então você que ouviu essa palavra e que se encontra fraco ou se encontra assustado por tudo que está acontecendo,
Você não vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Ele fala: você vai dizer: Senhor, eu quero estar ao teu lado, indiferente onde eu esteja, ou indiferente do que aconteça, eu quero estar contigo, meu Deus. Amém? Chamar o ministério do louvor para ir se preparando aqui, escolhendo um louvor.